pessoal, bom dia para vocês. Vamos começar aí a nossa próxima aula de hoje. Eu confesso para vocês que para poder fazer essa aula, eu editei, eu fiz uns 2 vídeos, mas eu não consegui passar essa aula para vocês, tá? Estou aqui já preparado com o meu VK544 da Eagle, tá? Ele está com marquinhas, tá bom? Vocês viram que quando eu toco nem sempre eu olho nas marquinhas, porque eu já tenho afinação, né? Estou melhorando a cada dia, mas eu sempre tenho para estudos, tá? Pois mais alguns dias eu vou estar ensinando vocês como fazer as marquinhas no braço do violino, tá bom? Pessoal, vamos começar com essa aula de hoje. O que acontece? A gente vamos dar seguimento, né, na aula passada. A aula passada a gente tocou em alguns assuntos bem básicos e técnicos do violino, né, que é a postura, a pegada do arco, né, a postura de como tocar, né, de apoiar o violino entre o peito e o ombro, né. Eu tinha comentado que é algo em torno de 45 graus, né, que seria isso aqui, tá bom? Nem muito para cá e nem muito para lá, né? Seria de maneira que você possa olhar para a voluta, né, e apoiar o instrumento. Legal? Vocês mandaram um vídeo para mim, eu estava observando o seguinte: teve um pouquinho de dificuldade, eu vi que vocês tiveram um pouquinho de dificuldade na questão da pegada do arco. Embora vocês já tenham dado um certo domínio, né, que é muito difícil de cada pessoa poder ter essa proporção de segurar o instrumento né, sem que ele caia, sem que ele tenha nenhuma facilidade, vamos dizer assim, vocês já pegaram muito bem. E eu fico contente, parabéns para vocês, foi muito bacana, tá? Porém, eu observei que a pegada do arco que vocês estão exercendo, o que acontece? Essa pegada de arco, vocês estão deixando esse dedinho muito isso aqui, ó. Tá vendo? Muito alongado, né? E por que isso acontece, pessoal? Isso acontece pelo fato de que vocês não estão dando relaxamento para a mão, né? E a gente já é bom consertar isso no início, por quê? Porque se com a falta de relaxamento, vai trazer dificuldade para que você possa exercer uma técnica lá na frente, né? E o princípio, como eu venho dizendo na aula, o princípio de você tocar o violino é o princípio do relaxamento, né? Você tem que ter o corpo relaxado, trabalhar, a mão relaxada, punhos relaxados, né? Postura relaxada, de maneira que você consiga tocar bem o seu instrumento e não ter nenhum problema, né? De tensão muscular mesmo, porque se você não aprende o relaxamento, você acaba trazendo um pouco de tensão muscular, né? E com o tempo até algum problema de articulação. Isso é bom você trabalhar isso desde o início. Eu mesmo hoje, depois de alguns anos tocando, eu tenho um pouco de dificuldade, eu sinto dor no ombro, eu sinto dor principalmente nessa região onde que eu apoio, por ser destro, e o cotovelo também, por não ter exercido no início o exercício de articulação, né? Então eu tenho um pouco de dores hoje articulares justamente por causa disso daí. Mas isso é importante. Pessoal, o princípio, como para a gente retomar já, dar início à sequência à aula, lembra o segredo de vocês colocarem a mão sobre o talão, sobre o arco, tá? Só um detalhe, pessoal, quando vocês forem chamar isso aqui, é arco, tá bom? Eu sei que vocês já sabem, mas é arco, porque às vezes eu vejo pessoa falando, vai falar, chama isso aqui de vara. Rapaz, eu fico doente. Ah, a vara do violino. Isso aqui não é vara, é arco. Vara tem na sua cabeça. Isso aqui é arco. Então, quando vocês forem apoiar a mão sobre o talão, não esqueçam, olha, o dedo vai ficar na curvatura, vocês abaixam, né? Coloca o dedão mais ou menos aqui, pode ser um pouquinho para frente, pode ser um pouquinho, pode ser perto da almofadinha, enfim, fica a seu critério. Vai descer o dedo, o indicador ele dá uma meia inclinação, por quê? Para exercer esse tipo de pressão, tá? E o de dedinho ele tem que ter isso aqui, ó. Por quê? Vou explicar de novo, olha lá. Se eu coloco esse dedinho aqui no talão, próximo ao parafuso, né, onde que aperta as crinas, eu tenho um equilíbrio
ele é grande, mas todo o peso está concentrado nessa parte de trás. Se eu tiro, eu tenho o quê? Eu tenho a perca do equilíbrio, né? Então, ele é tipo o equilíbrio. O dedinho vai servir para pressão, o indicador vai servir para pressão e esse aqui para o equilíbrio, tá, pessoal? Então, tentem manter isso. Uma outra coisa é a questão do punho e da pegada do braço. Veja bem, ao passar, ele não é tocado assim. Para vocês verem aí, pessoas eles fazem este movimento. Por que tem que ter uma flexibilidade no pulso? Justamente por causa disso, ó. Entendeu? Esse movimento vai impedir que você faça isso aqui, ó. Você joga o seu cotovelo lá para trás e você toca assim, ó. Não, então, olha só, é importante vocês treinarem essa mobilidade do punho, do pulso, né? Aqui, ó. Tá bom? Isso é importante. Mas, beleza. Pessoal, então, prosseguir. Uma outra coisa que eu gostaria de chamar atenção para vocês sobre a questão daquele esquema da surdina, tá? Eu fiquei de passar na aula passada e não passei para vocês, tá? Quando você compra uma surdina, a surdina vai abafar em torno de mais ou menos 40, 50% do som. Para quem precisa estudar à noite ou para quem mora em apartamento, isso é um excelente acessório. Então você precisa ter esse acessório, tá bom? Mas aí eu não tenho acessório, eu não tenho uma surdina. Talvez eu fui lá na casa de música, eles não vendem, e agora? O que eu faço? Então eu propus que vocês usassem isso aqui, ó. É aconselhado que seja de madeira, mas eu tô sem nenhum de madeira aqui. Mas que seja de madeira. Aí você vai fazer o seguinte, olha que interessante. Você vai colocar ele sobre o cavalete. Vai colocar aqui, só não prende a corda, deixa ele livre, né? E olha que interessante. Olha só, ele reduz o som, ele reduz mais ou menos uns 50% aí. Então tem uma dica que eu dou, nem sempre a gente pode estar disponível de um acessório como a surdina, mas só isso aí já vai ajudar vocês, tá bom? Pessoal, eu mandei para vocês uma partitura que eu criei, eu mandei ela aí no grupo, é uma partitura bem simples, não é uma partitura complicada. Tomando um cafezinho aqui, amanhã começou muito boa, acordei muito bem, graças a Deus. O céu hoje está um céu nublado, choveu bastante, mas está gostoso aqui. Eu mandei uma partitura bem simples para vocês, ela é cheia das semibreves. Vamos se dizer assim que o John, eu vou acreditar assim que o John já está passando a parte teórica da música para vocês, e vocês já identificam que seja uma semibreve, uma mínima, uma semínima, que são aquelas figuras rítmicas, musicais, a pauta musical, né? Que é a linha e os espaços onde se escreve a música e se torna a partitura, né? Acredito que vocês já estão trabalhando um pouco com isso também, tá? Se não tiver, depois falem aí no grupo, mandem a dúvida, alguma dúvida, que eu vou tentar ajudar também na parte, vou até falar pro John aí, tenta ajudar também na parte da leitura, tá? Aquilo que eu puder ajudar também, é claro. E o que acontece então? Eu mandei essa partitura para vocês aí, para vocês poderem estudar. O exercício que eu proponho, o exercício, o plano semanal que eu proponho para vocês vai ser justamente o que? Vocês vão trabalhar sobre cordas, sobre cada corda do violino, cordas soltas. Esse exercício vai servir para alguns objetivos, como primeiro, pegada de arco, ponto de contato entre as cordas, né? Também o apoio para você poder segurar o instrumento. Vai ser um conjunto que vai trabalhar esse exercício ao mesmo tempo. E de preferência, quando vocês começarem a estudar, nunca atropelem o exercício anterior. A não ser que você já tenha ele muito bem absorvido, já tenha ele muito bem dominado, que não há tanta necessidade de você estar todo
toda hora que você for estudar, repassando. Mas quando não tem, então de maneira que você, toda vez que vai fazer um exercício, busque também fazer o anterior para atingir a perfeição. Claro que não é perfeito, mas para atingir o máximo de controle sobre isso, que é muito importante. Na verdade, foi aquilo que eu falei. Para esses pequenos detalhezinhos aqui, é o que vai fortalecer para que você crie uma estrutura, crie aí uma estrutura sólida, né? Muito grande, tá bom? O exercício para você semana justamente essa partitura, vocês vão acompanhar. Ah, tá, e também vai fixar um pouco da leitura musical. Como vocês não fizeram parte, todo aquele processo de aula teórica primeiro, para depois pegar a parte do instrumento, então seria interessante que vocês já meio que conciliem, né? Para quê? Para que vocês possam já ir levando meio equilibrado, já meio caminho andado, né? Até chegar a primeira música que vai ser tocada, né? Vai demorar um pouquinho, não vai ser uma coisa muito rápida e tudo vai depender também do desenvolvimento. Então por isso já vão levando meio que equilibrado. Qualquer dúvida vocês entrem em contato comigo, mandando meu zap, fala alguma coisa no grupo mesmo lá, que eu possa tentar te ajudar, né? Mas vai servir. Então essa partitura que vocês vão tocar, já vão fazer a leitura dela, né? Essa partiturinha que eu mandei, ela representa as notas do violino, né? Você pode ver que aqui tá lá embaixo, passando da partitura lá para baixo, é a corda Sol, depois vem a corda Ré, né? Depois vem a corda Lá e por último a corda Mi. Então o exercício que vocês vão fazer, eles estão em semibreve. Aconselho que vocês trabalhem nesse exercício com um metrônomo, né? Porque para poder já trazer um pouco de articulação na música. O metrônomo vai servir para quê? Para contar os tempos de um compasso de uma música. Vocês vão fazer esse exercício dentro do compasso. Depois vocês perguntam ao John como trabalhar com esse metrônomo. Se tiverem dúvida também eu passo para vocês depois. Eu vou passar meio que por cima, uma coisa bem simples, o que vocês vão fazer. Depois vocês têm que correr atrás para poder fazer isso aí, tá bom? Mas a ideia do exercício é muito simples aqui. Você vai fazer o quê? Você vai colocar ela sobre a corda Sol, exercendo todo aquele processo que eu falei para vocês, a postura do violino, a postura da mão, a postura do arco, né? De preferência, toquem em pé ou sentado num lugar que seja um banco, que seja alto, que não prenda o seu diafragma, né? Que te traga um conforto. E vocês vão colocar aqui sobre a corda Sol e vão contar, o metrônomo vai estar ligado. Aconselho alguma coisa em torno de 50, 60 BPMs, que ele vai ficar tá, 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 tá. E vai ficar uma coisa bem devagar, né? 1, 2, 3, 4. E isso vocês vão fazer o quê? Vão fazer o exercício com essa base, com esse andamento do metrônomo. Vai ficar mais ou menos assim, ó. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Beleza. Só que você não vai parar nisso. Você vai fazer a leitura da partitura e exercer o exercício. Quando você terminar em Sol, você sempre vai começar o exercício pelo talão. Porque você vai terminar o movimento também do talão. Tá bom? Então a hora que você terminar o movimento do talão, você vai fazer o quê? Vai tocar a corda Ré. Vai pegar a corda Ré. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. E aqui tem aquele detalhezinho que eu falei lá no primeiro vídeo. E eu vou explicar novamente. Pelo fato do cavalete ser uma peça semicircular, ela tem essa curva, deixa eu ver se dá para pegar aqui, mas vocês conhecem, vocês têm violino, vocês sabem, ela tem essa curvatura, né, justamente para quê? Estratégico para que as cordas não fiquem num plano reto, elas fiquem de maneira que você não esbarre uma na outra. Não é o caso do violão, que elas são todas retas, mas você tem um trabalho diferente. Como você passa um arco por inteiro, se elas forem retas, elas vão esbarrar umas na outras. Então ela tem que ser semicircular para não ter esse atrito entre as cordas. E justamente nesse exercício vocês vão aplicar a elevação do cotovelo, que foi o que eu falei na aula passada, né? Que é justamente, pessoal, esse movimento aqui, ó. Terminei na corda Sol,
ó, eu desço meu cotovelo. Eu não tiro o arco do ponto de contato. O que é o ponto de contato? O ponto de contato é onde fica o arco com as cordas, né? Ó, esse aqui é meu ponto de contato. Então eu não tiro o arco do ponto de contato, eu mantenho o arco no ponto de contato, eu só elevo o quê? Só desço meu cotovelo, olha lá. 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Eu só parei no talão, faço o quê? Desço o cotovelo. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Terminei no cotovelo, eu faço o quê? Eu desço meu cotovelo. 1, 2, 3, 4. 2, 3, 4. Pessoal, só um detalhe, vocês estão vendo que estão chiando bastante, eu tô com um jogo de corda muito velho, já tá, você pode ver que até a corda lá, ó, ela já virou bagaço, ela não tá, a corda tem que ser trocada pelo menos a cada 6 meses. Fora isso, ela perde a qualidade de som, se passar, ela vai perdendo. Você compra a corda, ela vai perdendo, ainda mais violino que você usa muito, questão de passar a corda, então você perde a qualidade. A minha já perdeu totalmente a qualidade, eu tenho que comprar um jogo novo. Então você vai ver que ela vai chiar bastante, ela vai um somzinho bem chatinho, tá bom? Mas o exercício proposto vai ser isso. A hora que eu cheguei na corda Mi, que eu terminei, eu continuo nela mais uma vez. Então vai ficar assim o exercício. Eu termino na Mi, os 4 tempos, voltando, vou repetir esse processo e vou fazer agora em ordem decrescente. Em ordem crescente. Primeiro eu venho decrescente, depois eu ordem crescente. Eu venho descendo e venho subindo, tá? O exercício vai ficar assim, pessoal. Com o metrônomo ligado, ele de preferência, não é totalmente necessário que se tenha o metrônomo, mas é 98% necessário, porque quando se tocar numa orquestra, ela vai trabalhar com a questão do andamento da música. Então você ter noção de andamento é bom porque você respeita o tempo, para que não passe e nem se adiante nem passe, né? Mas toque exatamente todos iguais. É para isso que serve, tá? Então vamos lá, vai ficar assim, ó. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Mudei. 1, 2, 3, 4. Mudei. 1, 2, 3, 4. 2, 3, 4. Mudei. 1, 2, 3, 4. 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 3, 4. 3, 4. 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 2, 3, 4. 3, 4. Ok? Então vai ficar esse o exercício. E esse vai ser um exercício agregado dentro desse projeto de aula que a gente está dando, porque vai ser muito importante, tá bom, pessoal? Então essa semana vocês trabalham com as notas semibreves, que são aquelas notas branquinhas, redondinhas, que elas têm uma duração de 4 tempos ou 3 tempos, vai depender qual é a fórmula de compasso que você tem para tocar, né, sendo ternário, quaternário, binário, enfim, são coisas que a gente vai entrando devagarzinho. Mas a princípio seria essa a fórmula de medição para vocês poderem fazer aí esse exercício de vocês, tá bom? Ótimo, vocês vão praticar a pegada, segurar, passar o arco. Bom, uma outra dica que eu dou também, que seria interessante, vocês pegarem, vocês dividirem, né? Vocês vão fazer o exercício como semibreve, 1, 2, 3, 4. Vocês podem dividir o tempo, colocar em mínimas, né? Que seriam a metade, né? Vocês poderiam fazer isso aqui também, ó. 1, 2, 2, né? Que seria, você estaria dividindo esse arco em 2 partes, que seria a divisão de arco, né? Aqui você colocou, no primeiro exercício, você colocou 4 tempos, 1, 2, 3, 4.
numa passada de arco inteira, né? Quando você pegou do talão, você foi à ponta, você eliminou esse tempo. Se fosse uma nota sol com uma duração de 4 tempos, ele duraria toda essa extensão. Agora você também pode, a gente também poderia trabalhar essa variação, né? Dividindo um arco em dois e mantendo a mesma questão do exercício, né? Como eu falei, você pode colocar aqui, ó, essa divisão ficaria do talão para o meio do arco, 2 tempos, do meio para a ponta, mais 2 tempos, tonalizando 4 tempos numa subdivisão de arco, né? Na prática seria isso daqui, ó. 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2. Entendeu? Bem lento mesmo, não pode dar a paradinha. A ideia aqui é você buscar o domínio do arco, tá bom? Não tem problema nenhum. Então eu prefiro passar para essa semana para vocês essa aula, que vocês trabalhem esse exercício. Qualquer dúvida vocês mandem lá no Zap e eu tento esclarecer da melhor maneira possível, pessoal. Quero dizer para vocês que eu fico muito contente por essas aulas, é uma coisa que está me inspirando bastante. A vontade que eu tenho é de passar muita coisa para vocês, passar já as primeiras notas, mas foi aquilo que eu disse. Se eu não passar etapa por etapa, para vocês terem o básico, não tem como vocês chegarem lá. Se eu já passar uma nota para você estudar aqui, por exemplo, vou passar a escala de Dó, né? Escala mais simples. Aí você vai fazer a escala de Dó. Mas para que você vai estudar a escala de Dó agora se você ainda não sabe segurar o arco? Se você ainda não sabe posicionar o seu violino aqui, ó, de forma que ele não caia, né? Pode ver a minha espaleira, né? Então não faz sentido. Não faz sentido pular etapas. Então desenvolvam esse trabalho e a próxima aula a gente já vai começar a trabalhar com as primeiras notas no instrumento, tá? Com isso, claro, conciliando com a partitura, com a leitura, tá? Na dúvida vocês falem comigo e a gente vai tentando fazer um andamento junto, tá? Uma coisa que eu falo pra vocês, vai ficar ao critério de vocês. Ah, sim, antes de falar, deixa eu falar uma coisa, deixa eu dar uma dica aqui pra vocês. Eu acho que vai ser extremamente importante sobre o arco. Pessoal, vem cá. O arco ele possui esse botão aqui justamente para você fazer o quê? Para você poder soltar e apertar a crina. De preferência que a crina não possa ser guardada presa. Por quê? Se a crina ficar muito tempo sob tensão, se o arco seu for um arco muito simplesinho, esse arco ele vai entortar. Dependendo do veio da madeira, ele vai buscar uma tortura, ele vai entortar e não tem Cristo que desentorta, tá? Então é bom que você mantenha ele semi-flexionado para guardar ele. Agora uma coisa que eu falo pra você, talvez você tenha dúvida, né? Eu já vi muitas pessoas ter dúvida, falar assim, qual que é a maneira correta de eu deixar a minha corda esticada? Qual que é a maneira certa de eu ter o ângulo certo? Tem que ficar mais assim? Que jeito que é? O jeito correto é você apertar a sua crina de forma que você põe o dedo no arco, ó, e você consiga ter essa flexibilidade. Não sei se dá pra ver aí, ó. Ela não pode ser nem muito dura, tá? E ela não pode ser nem muito frouxa. Frouxa, ela vai encostar nessa madeirinha aqui que vai travar o som. Muito dura, ela vai quicar no arco, né? No violino. Ela vai fazer isso aqui se ela tiver muito dura. Todo momento que você tá passando, ela vai ficar fazendo isso aqui, ó. E isso vai depender. Tem pessoas que... Tem músicos que ele usa ela muito apertada quando eles vão fazer os ricochê, trilado, outras técnicas, pizzicato também que usa com a corda, eles usam bastante esticado, mas no geral ele tem que ser semi-flexível, tá? Para não ficar quicando, ter essa quicação e nem ficar sem som algum, tá bom? Isso fica a dica para vocês aí, tá? Uma outra coisa que eu falo para vocês, em questão de dica, é o seguinte, pessoal, tentar evitar ao máximo. Eu sei que no começo as pessoas ficam empolgadas com o violino e querem buscar informação. E hoje a fonte mais rica em informações
é a internet, é o YouTube, né? É uma fonte riquíssima. Você vai lá, você vai ver professores, você vai ver pessoas, você vai ver um monte de gente que vai ter que vai ter um monte de informação para passar para vocês, né? Vai ter N informações. Agora, uma coisa que eu falo para vocês, muita informação acaba atrapalhando, por quê? Acaba fazendo com que você fique perdido na questão do seu estudo, do seu planejamento de estudo. Seja planejado, pegue um estudo e você siga aquela metodologia. Aí você começa, tem pessoas que começam a correr atrás de muita informação, né? Aí faz que nem eu fiz no meu caso quando eu comecei. Quando eu comecei, tinha os professores que me ajudavam, e aí eu fui buscando fonte na internet, informação. Aí eu cheguei a um momento que eu aprendi uma meia dúzia de musiquinha. Na hora de estudar, eu não conseguia focar no estudo. Porque eu ia estudar, eu tinha aprendido a tocar musiquinha, então eu ficava tocando a musiquinha. Eu ficava ali 40 minutos tocando a musiquinha, aprendendo ela, mas não focava no estudo. Isso travou a minha tocabilidade, isso travou o meu aprendizado, né? Segurou por mais de 2 anos. E hoje eu peguei um alinhamento, uma linha de estudo e consigo completar. Hoje eu terminei um método que se chama Suzuki, terminei um método que se chama All for String, que é um método excelente, é muito bom. Só que são métodos assim que é difícil você dar aula à distância, né? Mas daqui a alguns dias eu vou complementar aqui um método para a gente poder estudar, que é muito bom, que ajuda bastante. Hoje eu estou no segundo book do Suzuki, que é já bem avançado, e eu estou tentando estudá-lo, mas com uma metodologia muito boa. Mas eu abri mão daquele negócio de tocar as musiquinhas. Você quer não que tocar, assim, você fica contente, né? Seja errado, mas tenha o momento do estudo com seriedade. Né? Que nem eu falei, se você ficar 30 minutos, 40 minutos com foco em cima daquilo ali, vai valer mais do que 1 ou 2 horas tocando de qualquer jeito. Vai ser bem melhor, então o importante é que tenha o foco. 15 minutos bem focado é melhor que meia hora sem foco nenhum, tá bom? Essa foi a aula de hoje aí, pessoal, tá bom? Espero que vocês tenham gostado. Coloquem na mente de vocês, estudem e na dúvida vocês falam comigo aí. Durante a semana a gente vai tirando a dúvida de vocês e vai dar tudo certo, tá bom? Deus abençoe vocês. Fica com Deus.